Hi girlies, tudo bom? Olha minha cara de derrota de sono. Minha olheira tá tão escura que eu nem sei. E eu não tenho olheira escura assim, tá? É dias e dias. Aí, hoje eu vou sair, ela resolveu aparecer. Tudo bom? São agora 9h30 da manhã. É o horário que era pra mim estar saindo de casa. Porém, no entanto, é o horário que eu estou ainda me arrumando. Porque eu fui tomar banho, né? Eu fui tomar banho. E aí me atrasei. Também acordei 9 horas, né? Tudo pra se atrasar. Porque eu acordo cedo pra me atrasar com calma, né? Não sei quem se identifica. Mas eu sou esse tipo de pessoa. Infelizmente. Mas vamos lá, né, gente? Pra onde eu vou, primeiramente? Eu vou pra um piquenique com o my boyfriend. Pra gente relembrar o início do nosso relacionamento. Porque quando a gente tinha começado a namorar, a gente ia muito pra piquenique. Muito. E aí depois a gente, tipo, tudo bom? Depois que a gente, né, ficou mais tempo juntos, a gente não tá indo tanto, né? Porque a gente é muito assim, não gosta de sair, entendeu? E piquenique tem que sair de casa, né? E aí a gente ficou deixando meio pro lado, meio pro lado. Acabou, a gente nunca mais foi. Aí resolvemos ir hoje, que é domingo, né? Pra ir no domingo, né? Pra ter alguma coisa pra fazer. E também pra gente passar um tempo juntos, né? Tipo, fora de casa. Que a gente, se a gente não mandar a gente sair de casa, a gente não vai sair de casa nunca, porque a gente não gosta de sair de casa, assim que faz. Né, meus amores? Aí passei esse protetor aqui, ó. Cadê o corretivo, meus amores? E aí é sobre. Ai, gente, eu vi um. Ó, indicações de filme. Eu vi um filme, o nome é O Diabo de Cada Dia. Que é um filme que ele tem uma crítica aos cristãos, né, muito grande, e é sobre os cristãos mesmo, né, sobre como a igreja, como as pessoas cristãs, nós cristãos, levamos a igreja, levamos o evangelho para outras pessoas. Não generalizando, né, porque ali é uma crítica a pessoas que fazem do jeito errado, mas, enfim, vocês entenderam. E aí, gente, é muito bom. Tipo, eu não sei se eu vou contar tudo aqui, porque eu vou ter que dar spoiler pra contar, né, talvez você queira assistir. Mas é muito bom, tipo, 10 de 10. E ele mostra de uma forma bem exposta, assim, sabe, como que é realmente, como eles se mostram na igreja, porque às vezes tem pregadores que vão visitar as igrejas, né? Ou mesmo pastores da própria igreja, que quando estão no altar, eles se mostram, né, homens poderosos e inerrantes e poderosos e bons e enfim, tipo, coisas boas, potências, né? E aí, no entanto, quando ele tá ali sozinho, no secreto, você vê que ele é um homem igual qualquer um e que ele pode estar cometendo pecados horrorosos e na Santa Ceia está pregando, falando pra gente renunciar ao pecado e admitir, né, o pecado ali pra ele, pra Deus e tal, né? E é isso que acontece normalmente. E não que a gente não deva confiar nos nossos pastores e todos os pastores são horríveis, não é isso. Mas é que o ponto é não endeusar pessoas como a gente. Porque acaba que algumas pessoas começam a ver essas pessoas como Deus, como pessoas que nunca vão errar, que nunca vão falhar. E aí, quando essas pessoas falham, boa parte da igreja sai junto com essa pessoa, sabe? Cai junto ou sai da igreja, sai do ministério quando o pastor é tirado, né? Porque acreditava muito nele, ou saem da igreja mesmo, param de ir pra igreja. E eu acho que a maioria das pessoas que saem é por causa disso, porque ao invés de elas estarem lá por Deus, elas estão lá por pessoas. E aí quando alguém erra, essa pessoa que ela via como uma potência gigante na igreja, um líder ou um pastor, ela sente que a igreja é um errado, que tudo é mentira, que nada é verdade ali dentro, que as pessoas são falsas. E não, as pessoas só estão sendo pessoas, né? Então, errar é algo que todo mundo faz. E o que acontece, a diferença é se arrepender, né? Se a gente se arrepender, já é bastante coisa. Porque, na maioria das vezes, quando erra, esconde, né? Pra que ninguém saiba, pra que você continue no erro. Então, enfim, traumas, né? Que os cristãos trazem para outras pessoas muitas das vezes. E até pra eles, né? E aí esse filme é muito bom, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre o pregador, né, que foi e tal.
Ah, eu não vou contar. Não vou contar, porque se eu contar vai ser spoiler. Tudo que eu contar aqui vai ser spoiler. Mas ele é maravilhoso. Eu tava no Instagram rolando, né, ali a tela. E aí, do nada, apareceu esse filme. E eu falei, vou ver. Menina, foi ótimo. E é 2 horas de filme, mas passa que é uma beleza. E também, gente, uma coisa que eu posso falar sobre é que fala muito sobre a fé, né? A fé que a gente tem nas coisas. Até esse pastor que vai lá pregar nessa igreja, ele faz umas coisas assim, tipo, muito... Coisa parece que é um show que ele tá fazendo pra ele, sabe? Pra mostrar que ele tem fé e tudo que ele acredita, tudo que ele tem fé vai acontecer na hora que ele quer, porque ele tem fé. E aí ele acaba cometendo muitas coisas erradas por causa disso, porque ele acredita que a fé dele vai mover tudo, entendeu? E não tá errado em ter fé. Mas a partir do ponto que você acha que a sua fé, só porque você tem fé, tudo vai acontecer da forma que você quer, aí você já tá errado, né? Porque foi isso que aconteceu com ele. Ele começou a fazer várias coisas que ele não precisava fazer pra provar que ele tinha fé. E acabava que dava errado, porque não era o que Deus queria, né? Porque é sobre você ter fé, mas é sobre também ser da vontade de Deus. Porque, eu quero muito isso, eu quero isso agora e eu vou ter fé e eu vou ter. Mas não é só isso. Também tem a vontade de Deus, né? E aí, se Deus vê que aquilo não é algo que vai te ajudar, você não vai ter. Algo que não é pra você, você não vai ter. E cabe a nós entender e isso, né? Entender. Ou não entender, mas só confiar que não é. E aí tem muito isso nesse filme. O poder que eu tenho da minha fé, que é tão grande, vai acontecer o que eu quero. Mas não é só ter a fé, lembrando novamente, né? Também é saber que Deus, ele pode fazer ou não. Claro que a gente tem que ter uma fé no que a gente quer, óbvio. A gente também tem que trabalhar porque a gente quer, óbvio. Mas a gente também não pode esquecer que não é a gente que manda, que não é no nosso tempo, nas nossas vontades. Tudo é Deus que escolhe, Deus que faz, Deus que ordena tudo, entendeu? Então não adianta a gente também querer tomar a frente das coisas que não são pra gente tomar a frente. Olha esse rímel. Meu namorado me deu. Porque o meu filho, tava no final, né? E aí, ele me deu esse aqui, olha, novinho, meus amores. Vou chegar lá no piquenique, 11 horas da manhã, mas o importante é ir, né? Porque eu já nem ia sair de casa, que é isso. Enfim, meu cabelo continua belíssimo, né, gente? Depois do corte e tal, da finalização, continua belíssimo, maravilhoso. Eu não sei se eu vou deixar ele repartido ou no meio. O que vocês preferem? Acho que eu tava toda assim, ó. Agora eu vou tomar meu café. E eu vou gravar só quando eu estiver indo, tá? Porque o café não é importante pra vocês verem. Ou é? 10 minutos essa maquiagem. 10 minutos. Pão de queijo. Aqui só dá pra mim. Por que tá com os preços ainda, hein? Suco de maracujá. Minha meia. Bom, a gente vai contar como a gente se conheceu. Você começa contando e eu termino. Tudo começou pela ponte. A ponte, pra quem não sabe, a ponte é a Mariana. Até dá um oi aqui pra Mariana, se ela estiver vendo isso. É, Mariana. Aí eu era amigo da Mariana e a Mariana era da sala dela. Aí a gente pegou, eu tentando me aproximar da Mariana de novo, porque a gente já um tempo afastado. Até que não deu muito certo, porque no grupo da Mariana só tinha meninas, que ela estava. Aí tá, conversa vem, conversa vai, até que um dia eu comecei a falar com ela na sala dela. E aí, o começo foi isso, né? Uhum. Continuar contando? Uhum. Continua então. Não, você conta, vai, continua. Sim, tá bom.
Aí tal, conversando com ela tal. Aí um belo dia, ela me chamou pra ir no cinema. Vai continuar. Tá. Aí teve esse episódio de pedra, papel, tesoura. E aí pegou a gente. Ela me chamou pra ir no cinema com as amigas? Suas amigas? É. As amigas dela. Eu não que gosto era... dessa parte, não vamos, gosto. vamos, vamos falar. Eu não quero contar essa parte, não gosto. Lá eu perguntei, ué, cadê as suas amigas? E ela simplesmente falou que elas não iam mais. Na hora eu buguei e ela falou. Tô mentindo? Não, né? Aí ela falou que só ia nós dois mesmo e que era isso, né? É isso. E ele foi, né? E eu fui. Então não é tudo culpa minha, né? E não foi culpa minha, Mas aconteceu mesmo. foi planejado, porque Só as que meninas ele achou que mandaram foi planejado mensagem. e não foi. As meninas Elas mandaram mensagem que não ia, eu já tava arrumada. Então eu falei, eu não vou desmarcar. E também eu queria conhecer ele. Eu falei, é um ótimo momento pra conhecer. Aí eu fui. E aí ele falou que ia também. Ele poderia ter falado, eu não vou, que eu não te conheço, mas ele foi. Então... Mentira, eu cheguei no local, você não avisou que as meninas Não, então lá na hora ele ter falado, eu não vou, porque eu não Sim, te conheço. sim, Mas tudo ele foi. planejado. Não foi planejado, não foi planejado. Que saco. Nossa, eu vou desligar o VAR agora. Começamos a sair e a gente ficou foi um ano, né? A gente ficou um ano conversando, muito tempo, né? Para gente que passa só 2 semanas e já estão tentando fazer filhos, a gente ficou um ano conversando. E sem se beijar, sem se abraçar, sem sentar perto. Então a gente percebeu que também uma coisa muito legal, que a gente ficou conversando um ano, e que a gente percebeu que durante esse um ano a gente resolveu todos os problemas que era para resolver no namoro. E quando chegou no namoro a gente não tinha problema nenhum para resolver sobre nós dois. Nós dois. Então, basicamente isso, a gente ficou um ano conversando, dando uma resumida boa, a gente ficou um ano conversando e... Um namoro de corte. Namoro de corte. Um ano conversando. Não, mas era só amizade, a gente não tinha falado que era Amizade namoro de corte. Amizade de corte. Eu sentava de um lado do banco e estava do outro pra conversar. Porque eu não sei. E foi isso, basicamente isso. Depois eu fui lá na casa dos pais delas. Delas. Dos pais dela. Essa história é boa também. Tava chovendo muito. Aí todo mundo achou que ele não ia vir mais. Todo mundo na expectativa lá em casa. Que ele ia lá. Aí ele me falou assim, não, ele não vai vir não, tá chovendo muito. Aí eu falei, realmente. Eu subi lá pra cima pra minha tia, né? Aí pensa que não. O interfone toca e minha mãe falou. Minha mãe, ou foi Manoel, sei lá, falou que você tinha chegado. Aí eu falei, não acredito que ele chegou na chuva. Aí ele chegou na chuva e foi lá e pediu pros meus pais. Como é que você pediu? Você peidou? Não. Peidou sim. Tá não. Eu ouvi o barulho. Eu não, E tá sério, fedendo. não, Você é sério, peidou. eu não peidei. É sério, eu não peidei. Você tá rindo. Você para de rir. Não. Você peidou, Eu peidei, é Ai, sério. não buguei então. É sério. Eu moro no primeiro andar e foi mais fácil. Aí eles me viram pela janela e chamou ela. Aí ela abriu a porta pra mim, abriu o portão e a porta pra mim. Eu fiquei muito nervosa. Entrei e sentei. Quando eu cheguei lá, o nome do seu pai é Adilson, né? Eu sempre falei Adilson. O Adilson, que é o meu futuro sogro, Ah, o Dilson. ele tava sentado assim, olhando pra televisão serião, porque ele já sabia o que ia acontecer, né? E a mãe dela toda sorridente, né? Porque a mãe dela é mais como é que fala? Extrovertida. Mais extrovertida. Muito. Aí, né, a mãe dela perguntou que ventos traziam eu lá, e eu falei vários ventos, né, que a gente tava conversando já há um tempo e que eu tinha já observado a Vitória e que eu queria namorar com ela e eu pedi a permissão deles. E a mãe dela explicou algumas coisas, né, que... Pode, que eles, não pode, regras. Pode, não pode, enfim, coisas certas e princípios de um namoro, né. Eles explicaram e falaram que tudo bem, que eu poderia sim namorar com ela. Falou assim, se vocês precisarem de ajuda e tal, a gente ajuda, igual eu ajudei no computador e tal, aí a mãe dela. Tá falando de quê, Adilson? Eu já nem tenho computador. Mas enfim, o que acontece é porque o Cauã, ele é fleumático, né? E aí ele não se importa, tipo, ele não fica nervoso com essas situações, ele, tipo, leva tudo na maior normalidade. E meu pai já não, entendeu? Meu pai é melancólico, então ele fica nervoso com essas coisas. Aí o Cauã chegou lá, tipo, mó, entendeu? Desinibido de tudo e de todos. E não tava nem aí, sendo que ele que ia me pedir em namoro. Parecia que era meu pai que ia me pedir, porque ele chegou, tipo, mó normal. Aí, enfim, né? Ele continua assim até hoje. Foi um selinho. Um selinho que não foi recíproco, né? Porque só ele deu e eu só recebi mesmo. Mas é sobre isso. Acho que um mês, assim. Ficou um mês nesse selinho que não era recíproco. Aí depois, quando a gente já tava namorando, que aí foi pro beijo mesmo. Aí depois o selinho ficou recíproco. Aí agora ele vai lá pra casa, todo mundo ama ele. Total, e tipo, tem
Eu, quando tiver com 30 anos. Amor, eu vou ser assim. gemendo assim na rua, de jeito nenhum, de forma alguma. E gente, não lembro o que eu tava falando. Me perdi agora aqui. O TDAH foi fortíssimo. Enfim. A sombra. Não a oração em si, mas o poder da oração tem muitos efeitos na vida da gente. Seja para ensinar, seja para uma coisa boa que a gente pediu, sei lá, tanto faz. Sempre tem uma resposta, uma oração. Seja daqui 1 ano, 2 anos, sempre tem uma resposta. O amor não se alegra com a justiça, pois a felicidade está na verdade. Tudo. Aí eu lembrei que ele falou ontem de que, tipo, quando a gente tá no relacionamento com outra pessoa, a gente sempre quer acordar e ver a mensagem da outra pessoa, e quer dormir, ter dado boa noite, tipo, quer tá a pessoa sempre pra você. Uhum. E aí ele falou que a gente tem que ser assim também com Deus, né? Sim. Aí eu fiquei assim, porque eu tava pensando nisso recentemente, que é muito difícil quando você tá namorando com uma pessoa e aí você, tipo, quer dar toda a prioridade do seu tempo pra ela, né? Só que você tem que separar seu tempo pra ela e pra Deus também. E é muito difícil você dar toda a atenção que dá pra pessoa, você dá pra Deus também. Aí ele falou que, tipo, o Espírito Santo é uma pessoa também, né? E ele tem sentimentos. Que ele falou de, tipo, acordar e querer a mensagem é muito isso. Tipo, eu não acordo pensando, nossa... Bom dia, Jesus. tipo isso. Literalmente, Nossa, obrigado pelo dia. Não, agora, tipo, nossa, será que eu tá bem? Será que ele mandou bom dia? Tipo, é assim. Aí, tipo assim, não que seja errado, né? Porque é certo também. Porque a gente tem que ter prioridade no nosso relacionamento, né? Mas não pode, tipo, tirar o espaço de Deus. Certo.